Olá pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo aqui no canal da ACP. Hoje nós temos uma atividade principal aqui, né? Que é na verdade o sorteio deste cofre aqui, cofre da RJL Cofres, é um parceiro da ACP, que nos presenteou com esse cofre para que fosse sorteado entre vocês. Tá? Então, para participar deste sorteio especificamente, tudo que é necessário é que você seja associado da CP, esteja em dia aqui na CP e esteja seguindo nossas redes sociais, né? Nosso Instagram e nosso YouTube. Então tá aí na tela o nosso Instagram, o associação.acp, e o nosso YouTube, que é o YouTube, o canal da ACP é o Associação ACP, sem o ponto, tá bom? Então é isso, pessoal. Temos essa finalidade principal, tá? Mas também vamos tratar aqui de outros temas, tá certo? E aí eu peço a vocês que estiverem assistindo que nos informe aí eventual falha no áudio ou no vídeo, tá bom? E nós vamos tratar aqui de forma secundária, embora a live seja para o sorteio, né? Vamos tratar de forma secundária de outros temas aqui nesse início, né? Vamos falar aqui um pouco de algumas ações. Primeiro passar alguns recados e tratarmos depois de algumas ações da ACP para atualizar os associados aí sobre estas matérias, tá bom? Então eu já vou iniciar com essa atividade aqui, tá bom? Vamos tratar de alguns temas. O primeiro deles diz respeito. Deixa eu abrir aqui para vocês. O primeiro dele diz respeito ao horário de funcionamento da CP, tá certo? Infelizmente, tem ocorrido, né, de alguns associados informarem aí de virem à CP e chegar aqui a CP está fechada, tá? Mas na verdade é que nós temos horários de atendimento ao público já há algum tempo, tá? Esses horários de atendimento, eles infelizmente tiveram de ser reduzidos aí em virtude de tudo que nós estamos passando nos últimos anos, né? Então, em virtude dessa necessidade, inclusive da diminuição de integrantes aqui do quadro de colaboradores, nós atuamos hoje, atendemos, né, presencialmente no escritório da CP, de terça a sábado, sendo que de terça a sexta nós atendemos das 13 às 19 horas. Tá, tem uma brincadeirinha aí, né, das 12h59 até as 19 horas, e no sábado, das 13 às 17. Tá? Domingo e segunda fechado. Tá? Não funcionamos domingo e segunda para o atendimento presencial. Evidentemente que o atendimento de emergência, né? Você é associado no verso da sua carteirinha de sócio, tem os números
dos nossos telefones de emergência, que são justamente quando você precisa de um suporte aí do nosso jurídico, né? Então, esse atendimento é 24 horas e o telefone está sempre à disposição de vocês, tá? Um outro detalhe é que a ACP, ela funciona no mesmo prédio em que funciona o Café em Grains, né? É aqui anexo à estrutura da ACP e muitas pessoas confundem o acesso da ACP com o acesso do café, tá? A ACP funciona num coworking, né? Salas alugadas e essa é a entrada administrativa de acesso aos escritórios, tá certo? Essa que vocês estão vendo aí na tela. Então, é por aqui, naquele horário de atendimento, que você deve nos acessar, tá? Agora, o café, ele também dá acesso às salas, né, aos corredores dos escritórios. Então, estando aberto o café, você pode vir pelo café, mas muita gente passa, vê o café fechado e acha que a CP está fechada. E não é bem isso, tá? O café tem um horário específico e a ACP tem um horário específico de atendimento, tá? Então, se você vier à ACP para um atendimento presencial e o café estiver fechado, é nessa porta aí que você tem que nos chamar, tá bom? E complementando também, aproveito para convidá-los a conhecer o Café em Grains. O Café em Grains é um café, mas também um pub, tá? E ele tem o horário de funcionamento da terça à quinta, de 16 a 22 horas, tá? E de sexta e sábado, de 16 à meia-noite. Então, se você é nosso associado e ainda não conhece o Café em Grains, é um ambiente que foi pensado para você, tá? Essa é a finalidade maior desse equipamento, desse café, que é termos um local para que o associado possa compartilhar ali de momentos com seus amigos, né, atiradores, seus também associados, e que a gente possa ter um espaço de convivência. Então, esse é o Café em Grains. Vocês estão vendo aí algumas imagens internas. Então, convido a todos. O horário de funcionamento do café foi exposto aí. Convido a todos a virem aqui conhecer. E aí tem cardápio tanto de barzinho quanto de café, tá bom? Então, é isso. Deixa-me ver o que é que eu tenho mais de recado aqui para vocês, tá? Grains Bélica. Não sei se vocês já conhecem, nós indicamos a Grains Bélica, que é um serviço de assessoria, né? Um despachante bélico para atender os nossos associados, tá? Inclusive, recentemente tivemos aí o deferimento de requerimentos que há muito estava sendo esperado, que é a remoção da atividade de caça. Então, começaram a deferir alguns, em virtude aí de uma falha no sistema, está muito complexo. Mas aí o pessoal da Grains está conseguindo, né, tiveram sucesso aí essa semana e já começamos a ter deferimentos desse tipo de requerimento, tá? Então, se você precisa de um despachante, a Grains Bélica foi instituída como parceira aqui da ACP há pouco tempo, né, alguns meses, e nós temos fiscalizado, né, com a autorização deles, a atividade da Grains Bélica para com os nossos associados, tá? Fazendo com que a gente possa realmente indicar com segurança, tá? Então eles autorizaram esse convênio, né? Então a gente fiscaliza o atendimento, como é que está sendo, e por isso a gente hoje indica a Grains Bélica, tá? O telefone está aí na tela, é o 9904-9117, o Instagram deles, Grains Bélica, grains.bélica, tá? Então, falem com a Elisânia se vocês estiverem precisando de algum atendimento dessa natureza, tá certo? E claro, se você já tem um despachante, se você usa o despachante do seu clube, né, que também são parceiros nossos aqui, mantenha sua fidelidade, mas precisando, entre em contato com a Grains Bélica, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos falar do cofre, né? Do pessoal justamente do pessoal
da Cofres RJL, tá? Vocês estão vendo aí esse é justamente o modelo que será sorteado hoje, tá certo? Então, nós pedimos que todos, né, possam aí seguir, né, a rede social do Cofres RJL, agradecer sempre aí a quem procura nos ajudar, tá certo? Eles têm equipamentos muito bonitos, né, são bem resistentes. Eu tive a oportunidade de ficar aqui alguns dias com esse cofre e é bem resistente, é bem interessante mesmo. Então eu convido a todos a conhecerem, né, a RJL Cofres e também buscarem. Eu vou até mostrar aqui o site deles. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar o site deles aqui para vocês. Tá aqui. Esse é o site da RJL, é cofresrjl.com.br, tá? Aqui você vai ver todos os produtos deles, com os valores, tá? Aqui temos o contato do pessoal da RJL, tá certo? Então, peço a todos aí que busquem conhecer, né, essa empresa e, claro, adquirir os produtos deles, tá? E desejo sorte aí aos demais, a todos os associados em dia com relação a esse sorteio, tá bom? Então, vamos lá, antes de iniciarmos aqui o sorteio propriamente dito, tá? Como eu havia dito a vocês, nós vamos nós vamos tratar aqui de alguns temas que os associados trouxeram aí nos últimos dias, tá? E é importante a gente fazer esse trabalho de atualização, né? De utilizarmos esse momento aqui para também atualizar vocês sobre alguns temas. Aqui o Ageu Pinheiro. Ageu, boa sorte, meu amigo. Tomara que seja seu. É claro que todo mundo que falar eu vou desejar a mesma sorte. Ageu aí, amigo nosso, associado já há bastante tempo. Então, vamos iniciar aqui com a abordagem de alguns temas específicos, né? Porque realmente tem algumas situações que a gente às vezes fica até um pouco constrangido de ter que falar disso novamente, tá? Mas hoje eu recebi, né, a mensagem de um associado que me perguntou se o porte de trânsito estava valendo, né? Então, diante dessa situação, na data de hoje, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso, tá? Para reforçar ao máximo, né? Quem ainda não tiver essa informação, para que se evite aí uma abordagem indevida, uma condução devida, né? Se tiver errado. Mas é isso, porte de trânsito, né? Nós estamos hoje sobre a égide do decreto 11.615 de 2003. Ele é de 21 de julho de 2023. Esse decreto, especificamente, alterou aquilo que a gente antes chamava de porte de trânsito para trazê-lo a algo muito mais próximo do que nós chamávamos de mero transporte, tá? Então, o porte de trânsito hoje, na verdade, é o direito de transportar. Ele tem previsão no artigo 24 do Estatuto do Desarmamento e está no 11.615 dessa forma. É o direito de transportar suas armas para treino ou competição, desde que desmuniciadas, tá? Então a arma deve estar separada das munições. As munições devem estar guardadas em local apropriado para transporte. A norma não diz o que é especificamente um local apropriado para transporte, mas
ali subentende-se que ela estando separada do armamento e num invólucro já seria suficiente para demonstração dela estar em local apropriado para transporte. Poderemos citar aí aquelas caixas de transporte mesmo, uma colmeia, ou até mesmo uma meia, como os mais antigos transportavam aí suas munições, tá? Mas o que não pode é a munição estar solta, sem estar em algum invólucro, muito menos inserida nos carregadores, tá? Porque isso poderia sim configurar ali na interpretação mais comum que tem ocorrido, principalmente em sede de delegacia, em porte ilegal de arma de fogo. Nós pensamos de uma forma diferente, mas infelizmente é essa a interpretação que tem sido dada aí pelas autoridades, tá certo? Então, esse era um tema que eu queria fazer essa referência, porque realmente é algo que já deve estar na mente de cada um de vocês, tá? Recadastramento de armas. Nós tivemos, no início de 2023, tá? Por ocasião do decreto 11.366, nós tivemos a determinação de que os atiradores recadastrassem suas armas. O que seria isso, né? Seria uma verificação, na verdade, ao que parece, para buscar ali fundamentos para uma narrativa de que os atiradores destinam suas armas à ilegalidade, que, portanto, se eles fizessem um recadastramento, iriam verificar que nós já não tínhamos mais nossas armas. Felizmente, né, esse pensamento ele não surtiu efeitos. Diante do recadastramento, 99,9% das pessoas, dos atiradores, recadastraram suas armas e, portanto, a narrativa governamental perdeu espaço. E, posteriormente, em julho de 23, nós tivemos o decreto 11.615, que nada falou sobre o recadastramento. Todavia, alguns dos nossos associados perderam o prazo para fazer esse recadastramento lá no início de 2023 e nos procuraram para que o jurídico pudesse, de algum modo, buscar ali uma solução para eles. Tá? E a solução encontrada foi promovermos ações na Justiça Federal pedindo uma nova oportunidade, uma vez que o jurídico observou teses que também já estavam sendo veiculadas por outros advogados, no sentido de que o site por meio do qual se fazia o recadastramento havia saído do ar antes da meia-noite do último dia de prazo. Então entraram com ações buscando, portanto, o direito de fazer o recadastramento, já que foram suprimidos ali por algum tempo, tá certo? Aqui o nosso amigo Wellington Silva. Vamos lá. Cuida que sorteio daqui a pouco ocorre. Então, essas ações visavam ali buscar, com base, né, nessa remoção do site antes da hora, o direito dessas pessoas tentarem fazer o recadastramento, tá? Muitas dessas ações, né, a Polícia Federal juntou nas ações uma lista, né, na verdade uma informação de que havia uma lista de CPFs que haviam tentado recadastrar antes do final do prazo durante essa instabilidade do site e que, portanto, só faria jus, só teria direito a tentar fazer novamente o recadastramento aqueles que tentaram após o site sair do ar e não conseguiram. Os advogados argumentaram que essa não é a melhor solução jurídica e que eles tinham direito de fazer até meia-noite e não o fizeram justamente porque o site estava fora do ar.
Esses processos passaram a ser julgados e a maioria deles receberam uma decisão no sentido de que não havia interesse processual em pedir o recadastramento, uma vez que o novo decreto 11.615 nada tratou do recadastramento. Ou seja, o governo, tendo visto que a narrativa não seria emplacada, não teria trazido no novo decreto a obrigação. Em virtude dessas sentenças, os nossos advogados aqui, recorreram dessas decisões, a fim de demonstrar que queriam fazer para não vir no futuro a sofrer alguma retaliação por parte do governo por terem perdido esse prazo. Mas as decisões judiciais foram nesse sentido, de que não era necessário refazer ou tentar fazer o recadastramento, uma vez que a nova norma não trazia nada sobre o recadastramento. Tá? Então, esse foi o desfecho dessas ações. A maioria delas já estão extintas nesse sentido, ou seja, com a decisão do juiz dizendo que não precisa fazer, e as poucas que ainda estão tramitando, na verdade, estão só aguardando aí a morosidade normal do judiciário para que elas possam vir a cabo, mas todas sem o direito de recadastrar nesse sentido de fundamentação, tá? Nós temos aqui agora o mandado de segurança sobre os CRs e CRAFs do Exército. Ontem finalizamos o prazo para remessa dos documentos de vocês com relação aos CRs e CRAFs do Exército, da Polícia Federal, perdão. Então, nos próximos dias aí a gente já vai dar notícia a vocês dessa ação dos CRAFs da Polícia Federal. Mas a do Exército, a gente já tratou disso aqui em outro vídeo, mas apenas para atualizar todos. A do Exército, ela teve o seguinte encaminhamento, né? O magistrado entendeu por não conceder a liminar de plano e determinou, em verdade, a suspensão do feito do processo, alegando ali implicações com relação a um ADC, uma ação direta de constitucionalidade no STF, em que o ministro Gilmar Mendes havia decidido pela suspensão de todos os decretos, de todas as ações que falassem sobre o decreto 11.366, que é o de 1º de janeiro de 23. Essa ação, esse mandado de segurança atual, que está tramitando, ele diz respeito ao decreto 11.615. Mas mesmo assim o juiz entendeu que deveria ser suspenso. Nossos advogados primeiro apresentaram embargo de declaração, que não foram julgados procedentes, e hoje o processo se encontra no TRF5 para julgamento de um agravo, e o agravo é justamente visando que os desembargadores compreendam que essa solução jurídica não está correta. Não se deve suspender uma ação em virtude do decreto, da decisão na ADC 85, porque ela fala do decreto 11.366 e não do 11.615, que é o que fundamenta o nosso mandado de segurança. O julgamento desse agravo estava marcado agora para o final de março, mas foi remarcado, vai ocorrer agora em abril, em virtude de uma questão de prazo das contrarrazões ao agravo. Tá? Então, teremos notícia disso aí no próximo mês. Tá? Zona cinza. Né? Eu acho que todos que são da ACP, de algum modo, conhecem a história dessa ação, né? Essa operação Zona Cinza, uma operação deflagrada pela Polícia Federal em desfavor de um clube, uma loja e uma oficina que funcionavam no mesmo endereço, aqui em Caruaru. E para os nossos associados, né, em virtude da deflagração dessa ação, tivemos aí uma pleiade, uma quantidade enorme, né, de problemas, tá certo? Nossos associados, muitos deles compraram armas nessa loja pouco antes do encerramento das suas atividades, em virtude da Operação Zona Cinza,
e essas armas foram apreendidas ainda em poder do lojista. Tá? Armas já adquiridas, muitas delas já com CRAF emitido, em nome do adquirente, e isso gerou aí algumas centenas de ações promovidas pela ACP para buscar aí a manutenção, né, ou a restituição, melhor dizendo, dessas armas aos nossos associados. Tá? Ocorre que essas ações têm duas naturezas, basicamente. Algumas delas, que nós chamamos de restituição de valores, as pessoas não chegaram a ter os CRAFs emitidos em seus nomes. Então, o nosso jurídico promoveu, em favor deles, ações de cobrança, né, de indenização na seara civil. Tá? Então, essas ações de cobrança, inicialmente processadas no JEC, né, no Juizado Especial Cível aqui da comarca, elas foram extintas sem resolução de mérito. Algumas já tinham sentença, mas foram extintas sem resolução de mérito, em virtude de uma ação de falência em uma das varas cíveis aqui da comarca que se iniciou. E a ação de falência ela tem uma característica, né, denominada competência atrativa. Ela faz com que todas as ações sobre ou em desfavor daquela massa falida sejam reunidas para serem julgadas juntamente com a ação de falência. Então, com isso, após muito tempo já esperando decisões ou o início do cumprimento de sentença nas ações no juizado, elas todas foram extintas e elas foram repropostas em face da massa falida na vara que hoje julga, né, aprecia ali o pedido de falência. Tá? Como a gente sabe, essa matéria específica é muito morosa. Tá? A falência em si já é complexa, e falência de um ente, né, que tem seus bens apreendidos judicialmente também gera aí um pouco mais de demora, de problema, porque os bens vão ter que ser leiloados, né? Tem os credores que são prioritários, que primeiro vão receber quando se iniciar esse pagamento, e os demais vão ficar na fila. A gente espera que um dia as pessoas lesadas aí, os nossos associados, possam ser efetivamente restituídos. Tá? Por outro lado, nessa zona cinza nós temos também a situação daqueles que tiveram CRAFs emitidos em seu nome, ou das armas que estavam na oficina, ou seja, já eram armas que estavam em poder dos nossos associados e que foram apreendidas por estarem lá no local do mandado de busca e apreensão. Nesse caso, os nossos advogados optaram por pedidos de restituição de arma de fogo. Tá? Eles foram inicialmente julgados extintos, sem resolução. Os advogados apelaram dessa decisão ao tribunal. O TRF, em algumas dessas ações, concordou com os advogados e disse que o juiz deveria sim apreciar o mérito, posto que a extinção sem resolução do mérito teria se dado por entender o magistrado que a competência seria exclusivamente do delegado. Né? E houve recurso por parte do Ministério Público Federal, esses processos foram para o STJ em Brasília, e o retorno deles foi determinada ali a apreciação por parte do magistrado de primeiro grau dos pedidos de restituição. Tá? Mas mesmo assim, o juiz entendeu que não era o momento de restituir essas armas e extinguiu os processos, né, ou julgou os processos, entendendo que o momento processual, em virtude do inquérito ainda estar em andamento, não permitiria essa restituição. Tá? Diante disso, nós reiteramos, né, os nossos advogados reiteraram os pedidos de restituição perante o delegado da Polícia Federal, que conduz, né, os inquéritos. Né? É bom ressaltar que há mais de um inquérito sobre essa Zona Cinza. O procedimento da Operação Zona Cinza, ele
criou um inquérito e esse inquérito foi desmembrado em outros, tá? Então, o primeiro inquérito, ele diz respeito basicamente à oficina das armas. Esse inquérito já virou ação penal e já foi julgado, né? O juiz entendeu pela condenação, mas na sentença, ao falar do perdimento dos bens, que é uma consequência da condenação, né? Ele entende, deixou expresso que quanto às armas de fogo, o estoque, né, as armas apreendidas, ele deixava de determinar o perdimento naquele momento em virtude justamente dos pedidos de terceiros, né, como os nossos associados, com relação à restituição dessas armas. Tá? Quando os nossos advogados conseguiram ou tiveram oportunidade e falaram com o delegado sobre essas restituições, ele deixou claro que após o final da investigação, ele iria apreciar os pedidos de restituição. O ano passado, no dia 23 de dezembro de 2024, nós tivemos notícia de um associado nosso, acompanhado pelo jurídico, que foi ouvido na qualidade de testemunha ou investigado nesse inquérito, demonstrando, portanto, que a investigação seguia plena, ainda em andamento. Tá? E isso ocorreu em dezembro do ano passado. Nós estamos em março e esperávamos a conclusão breve para poder termos aí a possibilidade de reiterar esses pedidos de restituição. Tá? Na última semana, agora em março, na última quarta-feira, quinta-feira e também na quarta-feira e quinta-feira dessa semana, nós tivemos notícias de novos associados que foram ouvidos na qualidade de testemunha nesse inquérito, o que indica que mesmo agora em março, o inquérito continua tramitando. Tá? Então, nós vamos esperar que em breve esse procedimento se encerre, a parte investigativa, seja oferecido ou não denúncia a partir da apuração, para que possamos reiterar os pedidos ao delegado que conduz os inquéritos. E aí sim, se Deus quiser, conseguirmos a restituição da arma de cada um de vocês. Tá certo? Então, é isso. É isso que eu queria trazer aqui de informações sobre as ações, né, para vocês, antes de fazer o sorteio. Mas nós já temos aí 30 e poucos minutos de live. Então eu vou tratar aqui agora do sorteio especificamente, tá bom? Eu queria dizer a vocês que nós fizemos uma filtragem aqui dos associados que estão em dia na ACP, tá certo? Então, deixa eu me ver aqui se já está no ponto aqui. Isso. Vocês têm na tela aí uma lista com os associados. Claro, tá com uma inibição aí para não expor ninguém. É só um pouquinho ali do primeiro nome. Na terceira coluna aqui nós temos o número de filiação, tá? O seu número de filiação. Como o sorteio é apenas para os ativos, tá? Então quem renovou até agorinha tá aqui nessa lista porque eu gerei ela poucos segundos antes de iniciar a live, tá? Então uma lista dos associados, aqui nessa terceira coluna nós temos o número de filiação, mas como temos menos de 1/3 dos nossos associados em dia, nós não tínhamos como filtrar aqui os números de forma sequenciada para o sorteio. Então, na primeira coluna aqui, foi atribuído a cada um dos associados um número para o sorteio, em ordem crescente com relação ao número de filiação. Então, nós vamos usar um site específico para gerar aqui esse número, tá certo? E com esse número que será sorteado, nós vamos olhar aqui nessa planilha o nome, o número da pessoa sorteada e vamos verificar quem é o associado,
tá certo? Lembrando, mais uma vez, que para participar do sorteio, além de estar em dia, você tem que estar seguindo aí nossas redes sociais. O Instagram é associação.acp e o YouTube, que é @associaçãoacp, tá certo? Então você que ainda não está aí nas nossas redes sociais, corra, vá lá, dá uma olhadinha, confira, porque nós vamos também conferir após o sorteio, tá? E nós escolhemos aqui, deixa eu só mostrar novamente a, a planilha aqui. Ela vai do número 1, certo? Temos aqui o número 1, porque coincidentemente o primeiro associado sou eu e estou em dia. Mas ela vai do número 1 até o número, vamos ver aqui no final, 1070, certo? Que é justamente aí o 1070, que é justamente o último associado que está com filiação em dia aqui, tá certo? Então, nós existem aí uma série de ferramentas, né, na internet que você faz sorteios online e como eu sou bem chato, eu procurei uma em que a aleatoriedade da escolha do número seja realmente, de fato, aleatória e não seguindo tão somente um padrão numérico através de um algoritmo, tá? Então, o que nós vamos usar é esse aqui. Vocês estão vendo aí, é o site random.org, porque ele usa uma ferramenta diferente para gerar esse número aleatório, tá? Ele usa ruídos atmosféricos. Então ele não usa um, um programa de computador que vai só aleatoriamente escolher um número, né, com algum algoritmo. Então o sorteio não tem aquele aspecto chamativo aí desses outros aplicativos de rede social, mas o sorteio funciona bem porque ele vai escolher um número de forma aleatória, tá? Vocês estão vendo aqui a tela, tá? Então ele vai gerar um número entre 1 e 1070 e isso vai ocorrer agora. Tá aí o número sorteado, o número 738. Então vamos lá para nossa planilha, né? E vamos localizar aqui o 738 para identificarmos e anunciarmos aqui o ganhador desse cofre da RJL. Passei aqui. 738. 738 é um amigo, um associado já há bastante tempo. O número de filiação dele é o 2683 e ele é o Carlos Eduardo Silva Melo. Eu vou fazer contato com ele, vou verificar aqui as inscrições. Eu tenho certeza que ele já segue a ACP tanto no Instagram quanto tanto no Instagram quanto aqui no nosso canal. Se você estiver online aí, Carlos Eduardo Silva Melo, venha buscar seu cofre. Tá? Vou colocar aqui, vencedor, Carlos Eduardo Silva Melo. Venha buscar seu cofre, estamos aqui para entregá-lo. Tá? Vou conferir aqui só a inscrição dele. Também tentar contato aqui com Carlos Eduardo. Tá? É isso. Deixa eu ver aqui. O Carlos Eduardo, nosso Insta. Carlos Eduardo Silva Melo.
Carlos Eduardo Silva Melo. Pronto. Inclusive, fazer um merchan aqui. O Carlos Eduardo tá seguindo aqui. O Carlos Eduardo, ele é sócio da empresa Spartanos Story. Então, quem quiser comprar munição, né, nós temos, claro, temos parceiros aqui na cidade que a gente sempre indica, a LF Custom, mas também nosso parceiro, a Spartano Store, que é gerenciada lá pelo meu amigo Carlos Eduardo Silva Melo. É isso, meus amigos. Acredito que deu para a gente tratar de uma série de temas diferentes. Já vai com mais de 40 minutos de live. E eu vou encerrá-la anunciando aqui o vencedor do cofre, o nosso amigo Carlos Eduardo, da RJL Cofres. E agradeço a todos e fiquem com Deus.